Ok. Então, na aula de hoje a gente vai ver nomeando e editando células, nós vamos nomear tabelas, nós vamos nomear listas. A gente vai criar tabelas. A gente talvez hoje não consiga fazer a validação de dados, mas amanhã certamente. Fórmulas e funções. A gente não vai ver hoje as fórmulas, amanhã provavelmente a gente veja essas funções. A gente vai ver tratamento de casas decimais, funções e formatações para tratamento de formas de casas decimais. A gente não vai usar essas funções aqui, mas a gente vai tratar as casas decimais, principalmente para os valores e para os percentuais, tá? A gente vai formatar data, não vamos trabalhar ainda com data, tá? Nós vamos formatar o campo com o formato de data, formatações condicionais ainda não, funções de procura a gente vai provavelmente fazer amanhã, quando a gente usar a validação de dados. Cálculo de horas e minutos fica para depois. E hoje a gente vai ver, então, a unidade 4, que é importando dados externos, tá? Eu não vou ver exatamente dados externos, tá bem? Eu não vou criar uma ligação com o dado externo e Excel, tá bem? Nós vamos trazer, por exemplo, os dados da nota fiscal para dentro do Excel, mas ainda não é o que ele chama de importação de dados, mas é uma forma da gente importar os dados, tá bem? Então, tem um slide específico aqui, somente sobre importação de dados, que já está pronto, mas tem a ver com esse assunto aqui, tá bem? E as nossas próximas aulas a gente vai pegar, então, as tabelas, e vai trabalhar, então, a classificação e ordenação das listas, filtrando as listas e a tabela dinâmica, tá? Então, hoje eu já vou preparar a, a aula do uso desses 3 tópicos aqui, tá bem? Que é, durante essa semana agora eu faço. Aqui eu precisaria da planilha para poder fazer isso daqui, tá? Então, por isso que ainda não está posto aqui, porque eu estou construindo a planilha que começa a partir de hoje juntamente com vocês, que ela já está quase pronta, tá? Então, ok. Eu vou pegar então aqui a planilha. Que eu botei onde mesmo? Acho que é esse aqui. Essa aqui mesmo. Bem, essa aqui eu não preciso mais, que essa aqui é da atividade. Não quero salvar nada. Então, vocês, na atividade passada, vocês criaram a tabela lá, né? Que eu dei os campos para vocês criarem. E aí eu fiz algumas observações, né, de como fazer a construção dos campos, o planejamento, fiz um vídeo, inclusive, com isso, né? Então, aqui eu criei a guia base de dados. Como é que eu criei essa guia? Eu vim aqui e adicionei uma nova planilha, dei um nome para ela, eu simplesmente, ela estava aqui desse lado, eu simplesmente, cliquei e arrastei para esse. Aí tem gente chegando. Eu simplesmente cliquei para cá e arrastei ele para cá, tá? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu já estou seguindo o conceito, né, de estruturas, tá? De organização, de planejamento. Quanto mais organizado, quanto mais eu planejar minha planilha, mais fácil é de eu trabalhar com essa planilha, tá? E daqueles que vão olhar, entender o que está sendo feito, tá? Então, o que eu fiz? Eu busquei lá todos os dados que eu pedi para vocês. Todos os campos que eu pedi para construir, eu botei aqui do lado, ó. E aí eu criei um nome para cada um desses campos. Eu adicionei algo que não estava lá no pedido, tá? Que é o campo data, data da compra.
Porque ele vai facilitar para mim quando eu for ver com vocês tabela dinâmica, tá? Ou quando eu quiser saber em tal dia, em tal mês, o que foi gasto com determinado produto, tá? Então, eu posso ver dentro do mês quanto que eu gastei em determinado produto, ou dentro do bimestre, do trimestre, seja o que for. Pela data eu consigo filtrar isso, tá bom? Então, aqui eu estabeleci os nomes dos campos, ó. E alguns colocaram exatamente, estava aqui, ó, código do produto, descrição do produto, como nome do campo. E não era esse o objetivo, né? Porque daí eu tenho aqui, ó, por exemplo, o código, o item, a quantidade, ó, eu só botei QT, tá? Porque quando eu vou fazer uma compra, um supermercado, vocês compram 100 unidades de um mesmo produto? Dificilmente, né? Então, a unidade aqui também está um pouquinho até fora aqui, ó. Podia até ser aqui, ó, curtinha, tá? Por quê? Porque ela é só, ou é a unidade, ou ela é unidade, ou é quilo, ou é caixa, ou é saco, ou é pacote, ou é litro, e por aí vai, tá? Então, são informações que estão lá na guia da nota fiscal que facilita eu ter este campo aqui, tá? Ele está aqui não porque ele é essencial, não, ele não é essencial, não precisaria nem estar aqui, tá bem? Mas, como a nota fiscal nos dá a grandeza do produto, então a gente coloca aqui também, tá? Para facilitar quando eu for trazer os dados para cá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma nota e vai trazer essas informações para cá, tá bem? Então, diferentemente da tarefa, eu tenho só esse campo a mais aqui que é o data, tá? E todos os outros, ó, estão aqui contemplados. Então, ó, valor unitário, valor total, PIS. Alguns colocaram a alíquota do PIS, não precisa. Por que que não precisa ser tão grande o PIS e o COFINS? Ó, porque os valores são pequenos, ó. Ou a gente não paga PIS, ou paga 1,65%. Ou a gente não paga COFINS, ou paga só 7,6%. E o ICMS varia, tá? Varia dos valores. Dos que eu conheço são esses aqui, tá bem? Então, para cada um dessas alíquotas, eu criei uma tabela. Porque eu preciso acessar essa informação lá na minha despesa, tá? Então, eu não vou ficar digitando aqui o valor do PIS. Olha lá, a validação de dados. Eu vou escolher. E mais ainda, eu não vou nem escolher. Tá bem? Quem vai fazer isso é o próprio programa. Então, eu já tenho aqui uma tabela completa com as datas em que foram feitas as compras, dados, tá? E já foi aqui, ó, definido os valores, tá bem? Vocês vão ver que, ao eu colocar os dados da nota fiscal, que eu vou trazer lá da internet, do site da Receita do Estado, Secretaria da Fazenda, e colocar aqui, ele automaticamente vai ver qual é o PIS e qual é o COFINS e o ICMS de cada um desses produtos. Por quê? Aqui é para eu ver o esquema das notas, tá? Então, eu estou ainda colocando as empresas, que depois nós vamos trabalhar com empresas, não necessariamente de um único lugar que a gente vai comprar, mas de outros lugares. Aqui, para vocês entenderem o código que a gente vai inserir lá na Secretaria da Fazenda, para vocês saberem o que significa cada um dos números. E aqui um outro código para a gente entender, ó, o código da unidade do emitente, né, do emitente do documento fiscal, que é o código da unidade federal, que é esse daqui. E o Rio Grande do Sul, olha lá, o código começa aqui, as notas do estado, todas elas, sem exceção, começam com o número 43. Então, se vocês pegarem uma nota fiscal e olharem lá o código para verificar o código de barras na internet, ela começa com 43. Por quê? Porque 43, que está aqui, é o código do Rio Grande do Sul, tá? Então, nós vamos ver esses dados daqui a pouquinho. Aí eu tenho uma relação de produtos aqui, ó.
onde eu já tenho os meus produtos todos cadastrados, todos não, né? Dos que eu já consegui pegar, eu já tenho o PIS, o COFINS e o CMS que é cobrado dele. Então, eu faço isso aqui uma única vez. Toda vez que eu for comprando o produto, ele já sabe que esse produto existe na minha lista e já pega os valores de PIS e COFINS e joga diretamente aqui na minha tabela, tá? Só para vocês entenderem, por exemplo, aqui, eu vou dar um zoom aqui no PIS, tá? Então, tá aqui o PIS, ó. Aqui, ó, eu posso escolher o PIS, tá bem? Mas ele não está escolhendo. Ele está validando apenas. Mas quem é que está escrito aqui, ó? Esse código aqui, ó. Então, ele está procurando na lista do PIS do produto, na lista do PIS do produto, ele está buscando o quê? O código do produto, tá? O código do PIS, ó. Então, o valor do PIS, ele está pegando o código do produto que está lá no início, lá no campo código. Esse código está na lista do código do produto e eu quero o valor exato daquela lista lá dessa correspondência. Então, o que que isso significa? Esse primeiro aqui, ó. Ele está procurando esse código aqui, tá bem? Que é o refri, fruc, água tônica. Onde é que isso aqui está? Eu tenho que ir lá no R, ó. Refri, fruc, água tônica. Então, qual é o ICMS dele aqui, ó? 0, 0 e 0. E 20. Desculpa. 0, 0, 20. Então, lá ele vai colocar, então, nesse produto, 0 para o PIS, 0 para o COFINS e 20 para o ICMS. Eu não vou ficar procurando isso toda vez, tá? Então, eu crio uma lista, organizo as minhas informações e depois eu faço uso dessas informações. Por isso que a gente tem que sempre planejar a planilha e organizar a planilha, de forma a facilitar a vida da gente. Então, eu só vou fazer a digitação das escolhas uma única vez, depois eu não faço mais, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa planilha hoje aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Aqui eu acho que eu não tem ainda as funções, porque eu vou colocar, tá? Então, eu vou praticamente produzir essa planilha aqui nessa daqui, tá bem? Então, eu tenho a base de dados, eu tenho a relação dos produtos, e aqui eu tenho os links para aqueles que não tiverem, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vocês vão na loja e vocês fazem a compra, de preferência com CPF, tá? Então, eu peço assim, ó, que vocês não façam, tá? Porque tá tudo gravado e depois vocês façam, tá? E vocês conseguem fazer o passo a passo, tá bem? Então, eu vou abrir, eu já tenho aqui, ó, Secretaria da Fazenda, tá? E eu tenho o Nota Gaúcho. São dois sites distintos, tá? Então, o que que é o Nota Gaúcho? O Nota Gaúcho, se vocês fizerem um cadastro lá, ele vai armazenar todas as notas de vocês. Olha só. Deixa eu abrir uma nova guia aqui, senão ele vai atrapalhar. Então, eu vou acessar minha conta aqui, tá bem? Então, qual é o site? É NFG, que é a Nota Fiscal Gaúcha, ponto Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda, ponto RS, que é do Rio Grande do Sul, ponto Gov, que é do governo, ponto BR, que é Brasil, tá? Então, se vocês digitarem esse link aqui, vai abrir, então, essa página aqui. Aí, como eu cliquei em acessar, aqui, ó, vamos de novo. Ó, ele só entra lá, barra site, barra index, tá? Mas vocês não precisam digitar isso daqui, ó. Tá bem? Basta digitar isso daqui, ops, isso daqui, ele vai entrar no mesmo site, tá? Na mesma página. Então, vocês podem fazer o cadastro aqui, é simples, tá? E eu vou acessar minha conta, então. Aí eu digito o CPF, a senha que eu cadastrei lá, e entro. Então, aqui eu tenho algumas coisas, ó, que ele me dá, ó, desconto do PVA, se vocês têm carro no nome de vocês, isso aqui vai facilitar, porque dá desconto do PVA para vocês. Tá? Eu já estou quase chegando no valor máximo permitido, né, para ter o desconto.
Se vocês tiverem 150 notas no ano com CPF cadastrado, vocês ganham 5% de desconto na hora de pagar o IPVA, tá? Então, aqui eu tenho, ó, minhas notas, ó. E aí eu tenho aqui a data, ó, de registro, a data de emissão. Por que a data de registro é diferente da data de emissão? Porque eu posso comprar no dia e isso ser registrado lá na Secretaria da Fazenda só no outro, tá? Às vezes acontece de serem registrados no mesmo dia, tá? Então, aqui, ó, até as 5/4. Eu vou botar aqui, ó, de 31/3 aqui. 30/3. Ops, o que eu errei aqui? Eu tirei. Aqui é 2. Ó, de 30 de março a 5 de abril, tá? Eu vou consultar. Ele vai me listar aqui embaixo, ó, todas as notas que eu comprei nesse período, tá? Então, eu tenho aqui de onde eu comprei, em qual cidade, em qual loja que foi. Por acaso, aqui são todos do Colonial, que é o Nelly Manque dos Santos, tá? Que é o... Como é que é? Mercado Colonial, uma coisa assim. E aí a data da emissão, ó, 3/4, 1º/4, 1º, 31/3, 30, 29, 26/3. Ó, ele pegou mais datas que eu não pedi, né? Paciência. E aqui, se eu acessar isso daqui, eu vou acessar a nota, tá bem? Então, vamos lá, pegar aqui do dia 3. Aí eu clico aqui e aparece esse dado aqui, ó. E se eu quero ver essa nota, o que eu comprei, então, ó, clica aqui. Aí vai aparecer essa tela aqui, ó. Aí eu já estou agora aqui dentro da Secretaria da Fazenda. Tá? Eu já estou dentro da Secretaria da Fazenda. Já não estou mais na nota fiscal. Tá? Estou dentro da Secretaria da Fazenda. Então, esse processo aqui, ó, eu fiz pelo caminho da nota fiscal. Mas vocês podem fazer ele direto indo nesse outro aqui, que é o da Secretaria, tá? Então, ele já botou o código de barras que aparece na nota. Não sei se vocês vão conseguir ver. Pera aí. Deixa eu vir para cá. Aqui. Então, aqui, ó, essa aqui é a parte final da nota, tá? Opa, não precisa. Então, a nota é assim, mais ou menos, tá bem? Aí vocês têm aqui na parte de baixo, ó, eu tenho, depois eu disponível para vocês, tem um código, um pouquinho acima do meu dedo aí, tá? Tem um código aí, esse código é o que está aqui, ó, tá? Esse código é o que está digitado aqui. Aí eu dou avançar, ó. Quando eu der o avançar, o que vai acontecer? Ele está conectando. Então, quando vocês pegarem a nota, aqueles que pegaram, vocês vão lá, ó, tem lá a indicação, né? Consulte pela chave de acesso. Ó, deu erro essa porcaria aqui. Vamos de novo. Aí tem lá, ó, consulta pela chave de acesso em www. Ó, que já está aqui, ó, cefaz.rs.gov.br/nfce/consulta, tá? Então, bota isso, ele vai trazer para vocês. Não está entrando. Se não entrar agora, eu vou por outro caminho, tá? Aí eu mostro o resultado desse avançar aqui, tá bem? Ó, não está entrando. Aqui deve estar cheio de gente acessando essa coisa aí. Então, eu tenho isso aqui. Vamos pegar isso aqui, então.
Vamos ver se vai dar certo. Se não entrou num, vamos ver se entra nesse. Vamos aguardar um pouquinho. Poxa, se eu não conseguir pegar, não vou conseguir dar continuidade. Mesma coisa. Expirou o tempo, o tempo de resposta dele se foi. Deixa eu ver se eu consigo pelo celular. Mesmo para mostrar para vocês o... Tá dando erro. O Rio Grande do Sul todo, né? Emitindo nota aí. Vamos ver aqui. Tá. Abrir detalhes. Avanço. Pessoal, se eu não conseguir acessar aqui os dois sites aqui, eu vou mostrar o resultado disso, tá? Já no Excel. Ó, tá dando a mesma mensagem. Então, aí é o site que está ocupado. Bom, eu não vou parar minha aula por causa disso, tá? Então, outra hora eu vejo com vocês isso aqui. Vocês podem também ver isso na casa de vocês. Vocês só precisam ter o código da nota, que está aqui em cima, ou se vocês tiverem aqui, vocês podem também fazer a leitura, tá? Para consultar a nota, que é o código de barras. Bem, como eu não tenho, então vamos seguir aqui. O que que teria nessa nota? Teria justamente esses valores aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui. Vou pegar do dia 24 aqui. Vai aqui, ele vem até aqui. Ctrl C. Ele estaria mostrando para vocês as notas, tá? Eu vou botar aqui embaixo, ó. Ctrl V. Eu vou pedir só os valores, porque ele não tem nada disso, tá? Ele é simples. Eu falei no lugar errado aí. Tem que ser lá no código. Aqui. Aí dá certo. Então, quando vocês têm a nota, ela se parece uma nota amarelinha, tá? Aí o que que acontece? Aparece os dados certinhos aqui, ó, como tá aqui, tá bem? Só que eu tenho que ir na tela, lá no site, me permite, por exemplo, que eu venha aqui, ó, lá no início do código e arraste até o final do produto, ó, o código, a descrição, a quantidade, a unidade, o valor unitário daqueles produtos daquela nota. E aí eu dou Ctrl C, lá no site da Receita, tá? E aí eu venho no Excel, e aí eu colo logo abaixo do campo, ó, do código. Eu posso colar aqui? Posso. Mas eu sempre trato isso aqui fora, tá? Por quê? Porque facilita depois para eu fazer o quê? A criação dos itens, tá? Uma pena que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui da onde eu tiro o ICMS, o PIS e o COFINS. Eu não invento essas coisas, está lá no detalhamento de cada um dos itens da nota, tá? Então, com o link eu vejo a nota para copiar os dados, e no detalhamento dos itens eu vejo o que foi cobrado, todos os impostos incidentes naquele produto, tá?
Tá demorando demais esse negócio. Não vou conseguir mostrar. Bom, se eu não conseguir fazer hoje, eu faço isso amanhã ou gero um vídeo que fica mais fácil, né? Aí eu faço de noite, que daí é mais tranquilo. Bem, então, eu trouxe para cá. É só um copiar e colar simples, tá? E repare o seguinte, ó, o código aqui está certinho, ó, dentro da numeração, tá bem? Aqui já não está, ó. Ele está na forma de hexadecimal. Aí eu preciso agora preparar essas informações para jogar lá na minha planilha, tá? Eu preciso formatar isso. Então, antes de preparar, eu tenho que trazer a cópia. Depois de preparado, esses outros dados aqui, ó, eu vou trazer aqui para o meu produto, tá? E é aqui que eu vou estabelecer todas as coisas. Então, vamos por etapas. Já peguei a nota, já copiei os produtos lá no site, já trouxe aqui para o Excel. E aí ele botou dessa forma aqui. Vamos formatar agora esses valores, porque tá, ó, 7, e por aí vai. Não nos interessa esse formato. Como é que eu mexo nisso? Seleciono os dados e agora eu venho aqui, ó, na página inicial, lá em número, tá? Então eu clico aqui, ó, número. Eu vou fazer pelo modo mais completo, tá bom? Depois eu mostro fazer um modo mais simples. Então, ele é um número e ele é um número. Então, ele é na guia número, na categoria número. E lá eu tenho as casas decimais, ó. Vejam que já mudou a aparência dele, né? Então, agora eu vou tirar as casas decimais, porque todo código, ele é inteiro, é um valor inteiro, ele não tem casa decimal. Então, a gente tira as casas decimais. Ah lá, já está me mostrando exemplo de como vai ficar. Quando eu der OK, todos eles se ajustam, tá? Onde mais eu tenho problemas aqui, ó? Aqui são valores, é o valor unitário e o valor total. Isso daqui é o quê? Também é um número. Só que eu não vou usar lá, ó, o formato de contabilização, não vou usar moeda, tá? Eu vou formatar também na forma de número. Então, eu vou em número. Agora sim, eu quero duas casas decimais, porque são valores, tá? Então, é só dar um número e OK. Fechou? Então, os dados estão prontos aqui. Agora eu só vou ajeitar aqui, ó, para a gente visualizar mais ou menos como seria isso, tá? Seria isso daqui. Aqui o código, a descrição, a quantidade, a unidade, o valor unitário e o valor total. Feito isso, ó, eu posso trazer isso para cá. Eu dou Ctrl C, vou lá no código e dou Ctrl V. E ele joga isso na minha planilha, tá? A data em que eu comprei isso, sei lá, é 24. Deve ser. É 24, né? É, 24. Então, vamos lá. 24/3/2021. Eu vou dar um Enter. Então, aqui já tem o formato de data, tá? Se eu botar no formato geral, se ele estiver no formato geral, o que que acontece? Aparece o número, tá? Então, esse é o valor numérico da data, porque o Excel trabalha com número, tá? Ele não calcula a data, ele calcula o número referente a essa data. Então, eu já posso selecionar todo o meu campo, ó, e dizer que o formato dele, ó, é data abreviado. Já está aqui o exemplo, data abreviado. E ele mostra, então, naquele formato, tá? Ó, aqui já está número, ó. Ó, com 0 casas decimais. Por quê? Porque eu já fiz isso daqui. Ele já incorporou isso. Aqui, ó, também está número. Também está com 2 casas decimais, porque eu já dei esse formato todo aqui, já levou certinho para minha tabela, tá? Aí eu tenho agora o PIS, ó. Como é que eu descubro o PIS? É isso que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Porque quando eu tenho lá o item, e ele mostra produtos e serviços, tem umas quantas guias na parte superior, e dentro desses itens tem lá produtos e serviços, tá? Se eu clicar nessa guia, a primeira são os dados da nota, o segundo é do emitente, né? Todos os dados da empresa,
e bem na direita, pelo menos na minha tela aqui, tá? Aparece lá produtos e serviços. Quando eu clico lá, aparece então todos os produtos e o detalhamento de cada um deles. E aí tem 3 ou 4 seções lá, e as 3 últimas seções são ICMS, PIS e COFINS. Então, lá no ICMS, mostra a alíquota do ICMS desse produto e quanto que ele está pagando de ICMS daquele produto baseado no valor total do produto, tá? Depois tem o PIS. Se está sendo cobrada a alíquota de PIS ou ela está zerada, tá? Não tem outra alternativa. Ou não está sendo cobrado ou está sendo cobrado 1,65. O COFINS é a mesma coisa. Ou não está sendo cobrado ou está cobrado 7,6, tá? Então, teoricamente, eu teria que ir lá, achar o produto que está aqui e achar o valor para PIS, COFINS e ICMS. Mas o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e crio uma lista com os produtos. Eu dou copiar, venho lá no produto e dou um colar aqui embaixo, ó. Ctrl V. Primeiro eu tenho que copiar, né? Senão não vai. Ctrl C. Ctrl V. E aí vai aqui embaixo, ó. Tá bem? Aí o que que eu vejo aqui, ó? Eles foram colocados abaixo. Esses produtos já tem, tá bom? Eu teria que a minha ideia era pegar uma nota nova que não tivessem já aqui. Então, ele está aqui agora, ó, no final da minha lista. Ele adicionou esses produtos à minha lista. Eu já tenho todos eles aqui, tá bem? Eu vou fazer e vou desfazer. Mas como é que eu identifico se eu já tenho ou não tenho esse produto aqui? Está me faltando definir aqui o PIS e COFINS. Como é que eu sei, então, que esses produtos já têm? Então, eu vou lá no início da minha lista e venho aqui no campo descrição e observe o seguinte aqui, ó. Tem essas setinhas aqui na minha tabela, ó. Você sabe o nome disso daqui? Isso aqui chama-se filtro. Então, quando eu tenho uma matriz, eu não tenho esse filtro. Quando eu tenho uma tabela, eu tenho esse filtro. E por que que ora mostra e ora não mostra esse filtro? Eu posso omitir esses filtros aqui. Aí eu tenho que ir lá na página inicial, eu tenho aqui, ó, em classificar e filtrar, na seção edição, clico aqui nessa setinha, e eu tenho lá filtro, ó. Ele está marcado, ó. Tá vendo que está mais escuro? O que que significa isso? Que está ativado, porque está sendo mostrado aqui, ó. Quando eu clicar aqui, ó, isso tudo some. No momento em que sumir, eu perco o recurso do filtro. Não posso mais filtrar. E eu quero filtrar aqui agora, tá? Qual é o filtro que eu quero fazer? Eu quero colocar isso em ordem alfabética. Porque colocando em ordem alfabética, nomes iguais vão aparecer um depois do outro. Então, eu vou habilitar novamente o filtro. Tá? Vejo que eu tenho lá a opção de limpar o filtro. Ó. Eu já tenho ele mais ou menos filtrado aqui, que é da ordem alfabética. Então, o que que eu faço? Eu clico na setinha aqui da descrição. E aí eu vou pedir para classificar, ó, de A a Z. Ele classificou. Ele classificou toda a minha tabela, baseado no registro do campo descrição. Então, ele fez tudo de acordo, tá? Então, eu vejo aqui, ó. Aqui ficou 100, ó. Significa duas coisas quando está em branco. Que é um produto novo, que eu ainda não tenho os dados do PIS e COFINS e do ICMS cadastrado. Ou que ele é repetido. Então, eu vou nas linhas que não tem essas informações e analiso. Olha lá, ó. Cobertura trivial morango 250 gramas. Eu já tenho isso. Bom, se eu já tenho, eu venho aqui, ó. Clico aqui na linha, no nome da linha, que é a 12, e aí um botão da direita peço para excluir. Porque eu não preciso mais digitar, porque eu já tenho essas informações. Agora, digamos que eu não tivesse os dados desse produto. É um produto novo, é uma compra nova, é um produto novo que eu não tenho ainda o cadastro, tá bem? Então, eu vou agora lá no site
do produtos e serviços, lá na guia produtos e serviços, vou procurar esse produto e vou ver quanto que está sendo pago de ICMS, de PIS e COFINS, tá? E venho aqui e escolho, ó, ou um ou outro, tá? E aí eu estabeleço, então, é só escolher, ele vai fazer, tá? Como eu já tenho aqui, ó, eu vou só eliminando, tá? Como são poucos produtos, não dá nada. Então, ó, todos eles eu já tenho. Eu não preciso ficar recadastrando, tá? Eu não posso deixar isso aqui em branco, senão ele vai atrapalhar toda a minha pesquisa depois, tá? Professor, Pode falar. como que tu colocou as opções, tipo, dos valores de ICMS, COFINS e PIS ali? Tipo, quando tu clicava na setinha nos que não tem, tem vários valores ali. Como que tu colocou aquelas opções ali? Como que tu sabe que vai ser uma daquelas ali? Então, porque eu criei essa base de dados aqui, eu já chego lá. E a Thaís está falando? É, Thaís. É que eu não estou vendo vocês, tá? Só deixa eu concluir aqui. Ops. Pronto. Faz de conta que está tudo aqui novinho, tá? Então, de onde eu estou tirando esses valores aqui, ó? Isso aqui é uma validação de dados, tá, Thaís? Tanto esse, quanto esse, quanto esse. De onde surgem esses valores aqui? Da validação de dados. Onde é que essa validação de dados está? Aplicado na célula. Eu já chego lá. Mas essas informações aqui, ó, estão todas aqui na base de dados. Nessas três tabelas aqui, ó, tabela de PIS, COFINS e ICMS. Aqui que eu coloco os valores que eu encontro nas notas, tá? Então, que tabela é essa daqui, ó? Eu tenho que entrar aqui em design para saber. Tabela ICMS, tabela COFINS, tabela PIS, desculpa. Esse cara aqui quem é? Esse cara, ó, não aparece lá, mas esse aqui é o LPIS, a lista que eu vou achar aqui na caixa de nome, ó, LPIS. Ele vai me selecionar. Eu tenho L COFINS. L COFINS, aqui. Marcou lá. Agora eu tenho L ICMS, que está aqui. Está lá. Feito? O que, que eu tenho ainda? O L código de produto, que eu vou usar lá, ó, que está aqui, ó. Aonde? Na guia produto. Ó, veja que ele não está aqui, ó. Não é esse aqui o produto, tá? Não é essa aqui a lista. Tá bem? Não é essa lista aqui. É a lista do produto. Tá? Então, o que, que eu fiz? Eu criei tabelas com esses dados, porque eles não vão mudar. E se mudarem, eu venho aqui e altero. Imagine o seguinte, eu tenho toda a minha tabela aqui, ó, com PIS 0 ou 165, tá bem? Digamos que o governo resolva, porque PIS e COFINS é governo federal, é imposto federal. Ele resolve alterar esses valores. Fechou? E aí? Não é mais 1,65, é 1,70. Se eu não tiver isso numa base de dados, eu vou ter que alterar manualmente cada um desses valores. Eu vou ter que alterar manualmente cada um desses valores. Isso significa que, dependendo da quantidade de produtos que eu tenho, aqui eu tenho 69 produtos, tá? O que, que significa isso? 69 que eu li? 69. Que eu vou ter que alterar 69 vezes o PIS, e se trocar o COFINS mais 69, se trocar o ICMS mais 69 vezes, tá? Obviamente que eu vou usar o recurso de localizar e substituir. Não vou fazer isso manualmente, mas vai me dar um trabalho. Ao passo que, se eu não selecionar aqui, ó, e eu não estou selecionando, tá? Tem uma validação? Tem uma validação, mas eu não estou fazendo essa escolha por aqui. Eu estou fazendo o Excel trabalhar para mim. Já vou mostrar para vocês, tá? Então, se houver mudança, eu troco aqui. E automaticamente toda a minha planilha lá vai ser trocada. Eu não preciso fazer mais nada. Essa é a vantagem de eu trabalhar com lista e trabalhar com referências.
Por isso que o conceito de referência estruturada ele é importante, porque ele evita uma série de dores de cabeça quando há troca nos valores, tá? Então, os valores que são possíveis de serem trocados, a gente tem que dar um tratamento diferencial para eles, tá? Usando referência estruturada. Então, agora aqui, ó, eu tenho esses dados aqui, tá? Eu vou mostrar agora, aqui, ó, eu vou desfazer isso aqui. Só desse aqui, porque os outros são iguais e não precisa, tá? Então, eu quero validar esses dados aqui. Então, eu quero que o piso, ó, tenha só o 0,65 de acordo com essa tabela aqui, tá bem? Então, digamos que não tenha valor aqui, eu vou tirar. Lá na guia dados, validação de dados. E eu vou botar aqui, ó, qualquer valor. Esse é o padrão, tá? Ó, não tem. Se eu não fizer uma tabela estruturada, eu vou vir aqui e vou colocar o valor do PIS, que nesse caso aqui é 0, né? Ah lá. Já tá, por quê? Eu botei 0, ele já botou 0, 0, 0. Por quê? Porque eu preparei esta coluna para ser dessa forma. Primeiro eu disse que ela era, lá na página inicial, porcentagem, tá? Eu disse que era porcentagem, e eu estabeleci, então, esses valores para ela, tá? E o que ela fez? Ela colocou, inclusive, o sinal de porcentagem. Qual é a diferença de eu usar nesse formato e usar o 0, por exemplo? É que o valor, eu vou ter sempre que, se eu não usar a formatação porcentagem, o resultado final da multiplicação do produto, eu vou ter que dividir por 100. Que porcentagem é isso? Alguma coisa por cento. Então, 1,65%. Então, é 1,65 divididos por 100. Tá? E aí, esse valor é que eu multiplico pelo valor unitário, que vai me dar o valor do piso. Você já vai entender isso quando a gente começar a calcular. Tá? Isso é matemática. Então, agora eu quero, ó, eu não quero escrever isso daqui. Eu não quero nem fazer a escolha, mas eu quero restringir isso. Para quê? Porque se tiver alguma coisa discordante, ele vai me avisar. Eu não precisaria colocar aqui a validação, tá? Eu posso colocar a fórmula, que eu vou colocar daqui a pouco, direto. Mas não, eu vou botar mais uma segurança nos meus dados. Eu vou dizer que o PIS está restrito a esses dois valores aqui. Ou é um, ou é outro. Não pode ser outro diferente, tá? Porque se eu digitar qualquer coisa aqui na minha lista de produtos, ó, se eu digitar alguma coisa errada aqui e eu não tiver a validação, ele vai aceitar. E aí o que vai acontecer? Vai dar erro aqui, tá? Então eu vou firmar, eu estou amarrando a minha planilha para ela me avisar quando tem erro. Então vamos lá, validação de dados. Eu seleciono todas elas e venho aqui em dados, na guia dados eu tenho validação de dados que está aqui. Então, é qualquer valor? Qualquer valor é o que está agora. Não, não é qualquer valor, eu quero de uma lista. Thaís, aí então chega a resposta à tua pergunta. Da onde que eu tiro isso, tá? Então, é qualquer valor que eu quero que seja mostrado? Não, não é. Os valores estão numa lista. Que lista é esta? Quando eu não lembro o nome, eu aperto F3. Ele vai me listar, então, aqui, ó, os nomes dos campos. Eu quero a lista do PIS. Eu tenho que achar, então, aqui está ele, ó. Lista do piso. Olha o que ele vai colocar aqui na fonte. Ele vai colocar igual a LPIS. Tá bem? Quando eu der OK, ó. Agora, o que aparece aqui, ó? Justamente os valores do PIS. O mesmo vai... Aonde que tu clicou para aparecer aquela coisa para botar o código? Igual o LPIS? Eu pressionei o F3. Ah, tá. Obrigada. Aqui, ó. Vamos tirar aqui. Eu escolhi lista, tá? E a fonte. Se eu lembro o nome, eu já digito aqui igual o nome, ó, LPIS, que é o que eu quero, tá? Agora eu não lembro o nome que eu dei. Então, aqui no cursor, aqui no campo, eu pressiono F3. E ele mostra aqui, ó, a lista dos nomes para colocar lá. Veja a importância de eu dar nome às listas, tá?
Eu poderia também colocar aqui, ó, um intervalo. Eu poderia colocar aqui um intervalo. Mas por que eu não devo usar o intervalo? Porque se eu adicionar um novo nome ao intervalo, à minha lista, eu tenho que mexer no intervalo dessa lista. E lá está o quê? Lá está uma tabela. E a lista ela é composta pelos campos, os conteúdos de um campo da tabela. Então, se eu acrescentar um novo item à minha lista, lá vai aparecer. Já vou mostrar isso, para não ficar dúvida. Porque nós já tratamos dessa informação. Agora está lá. Ó. Então, aqui eu tenho a base de dados. Ó. Se eu colocar um novo item aqui, automaticamente esse item vai entrar para a minha lista. Agora, se eu tivesse aqui, ó, 0 e 1,65, eu colocasse 2,35, a minha lista está composta por esses dois dados aqui. Vejam que não tem cabeçalho, não tem nada. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Se eu chamar isso aqui de L-lista, LPIS, ele vai criar uma lista com esse intervalo aqui. Aí é o intervalo. Não é um conteúdo de um campo de uma tabela. Então, a minha lista tem só esses dois dados. Está lá o intervalo de F16 a F17. Se eu acrescentar o F18, ele não vai entrar na minha lista. Porque o intervalo lá só diz que é da 16 a 17. Para ele entrar, eu tenho que entrar lá no gerenciar nomes, aqui no menu fórmulas, gerenciar nomes, localizar o nome do produto e alterar o intervalo, de 16 agora para 18. Olha o que acontece quando eu faço ele baseado em dados de um campo, de uma tabela. Ele coloca lá, ó, entre colchetes, ele coloca PIS. Quem é o PIS? O nome do campo. E quem é o TPIS? O nome da tabela. Então, ele sabe que na tabela TPIS, o campo PIS, é que vai compor a minha lista LPIS. Tá? Então, tem PIS, TPIS e LPIS. Eu não posso chamar de PIS, PIS e PIS. Não funciona assim. Tá bem? Por isso que a gente tem que pensar direitinho nos nomes. E para a gente não se perder, a gente cria uma base de dados com os campos, o que eles significam e os nomes deles, tá? Eu, dependendo do tamanho da planilha, eu ainda coloco uma relação de nome de tabela, de nome de lista, para eu não me perder, tá bom? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, que daí seria já... Nós não vamos trabalhar com planilhas tão complexas assim, tá bom? Então, aqui eu fiz o mesmo para PIS, COFINS e para ICMS. É o que está aparecendo aqui nessa relação, tá? Mas eu não vou fazer essa escolha manual. Por quê? Porque eu já coloquei isso aqui, ó, nessa tabela de produto, onde ele tem o código, a descrição, o PIS, o COFINS e o ICMS desse produto. Eu não preciso toda hora indo lá no site, lá e verificando qual que é, toda vez que eu faço uma compra, não. Eu vou aqui cadastrando os produtos. Agora, eu vou fazer uso dessas informações aqui. Olha só, essa tabela aqui. Agora, eu já tenho a tabela LPIS, não tem? Tem. Já tenho a tabela LCOFINS. Tem. Já tenho a tabela, não. Tabela e lista, tá? Para PIS, COFINS e ICMS. Eu já usei TPIS para tabela. E já usei LPIS para lista. Prestem atenção. Isso aqui também é uma lista de PIS, mas eu já não posso mais usar LPIS aqui. Porque o LPIS eu já usei aqui. Eu não posso ter duas coisas diferentes com nomes iguais. Então, tem que ser um nome diferente. Então, essa é a minha primeira tabela, é a origem. Então, é a tabela PIS, TPIS. Esta é a primeira lista do PIS, então é a lista origem, LPIS. As próximas que eu for construir, eu já vou adicionar ao LPIS o nome da tabela. Olha o que aconteceu. Eu já fiz isso, tá? Selecionei todo o campo, ó. Eu vim aqui e já dei o nome a isso, tá? Que eu chamei de como? Olha lá, ó. Quem é o LPIS? É esse cara aqui. E quem é o LPIS produto? É esse cara aqui que eu quero nomear. E quem é essa tabela? Essa tabela aqui
é a tabela produto, tá? Então, tabela produto, ó, eu seleciono toda a minha tabela. Então, como eu não posso usar o mesmo nome para este campo aqui, para essa aluna, que eu já tenho lá, na tabela do PIS, eu vou adicionar, então, o nome da tabela, que é produto. Por isso que ele é chamado de LPIS produto. Assim como L COFINS produto, LCMS produto, porque é da tabela produto. Se eu criar uma outra tabela, com outro PIS, outro COFINS, eu vou ter que adicionar o nome da tabela ao LPIS no final, tá bem? Então, é assim que a gente dá nomes estruturados às minhas listas, tá? Então, eu já tenho aqui essas 3 listas criadas. Agora, eu estou aqui, ó. Eu já tenho aqui o produto cadastrado lá. Nós já vimos que ele existe. Está aqui ele, ó. Esse cara aqui. Tá bem? Esse aqui é o cara. Nossa, já são 3 horas, eu tenho que terminar a aula, que tem um debate. Eu só vou concluir aqui, tá? Então, ele já existe aqui. E ele está aqui. Ora, se eu sei o código dele, eu sei todas as informações dele. Ah lá, eu sei o código, o nome, eu sei o ICMS, o PIS e o COFINS. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora aqui uma função, que é a de referência. Eu vou fazer só esse para concluir a minha aula, tá? Porque já estão me mandando mensagem aqui que é para liberar vocês. Então, quem é? Eu vou botar o índice aqui, ó. Eu vou botar... Qual é o índice lá do produto? É o 42, tá? Ó, ele está na linha 42, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, igual a índice do LPIS produto, ó lá, só dou um tab aqui, ó, 43 que eu disse, né? Ele vai mostrar o PIS. 42. Então, ó, eu já sei que é 0, tá? Eu vou fazer isso, ó, para PIS, para COFINS e para ICMS. Ó, repare que aqui está 0,2, ó. Por quê? Porque esses valores não estão formatados, tá? Como estão aqui. Aqui está sem formatação. O que, que eu teria que fazer, ó, para formatar? Eles são porcentagem. Então, porcentagem. Já acrescentou lá, ó, 000. Como é que eu mudo o número de casas decimais? Aqui, ó. Aqui eu aumento e aqui eu diminuo, tá? Então, já estão aqui os valores, ó. Aqui é só para mostrar o índice. Agora, quem é o 42? O 42 eu busquei lá. O 42 é o CORRESP desse daqui. Aqui eu vou usar índice para mostrar o PIS. Mas é da mesma linha do código. Então, lá no código é o CORRESP. O que, que faz o CORRESP? Olha lá, igual ao CORRESP. Qual é o valor procurado? É esse cara aqui, ó. Tá bem? Opa, esse não. Esse aqui. Esse é o cara procurado. Onde é que ele está? Ele tá na... Onde? L código. Do produto. Porque ele está lá na tabela produto. Ah, ele não é L código, nem tem L código aqui, tá? Ele está onde? Ó, no L código do produto. Por que está L código produto? Porque ele faz parte da tabela do produto, assim como o PIS, o COFINS e o ICMS. Então, qual é a correspondência? É 0, eu quero a exata. Então, quando eu der aqui, ó, vai mostrar o código lá, ó. A linha dele é o 42. Então, esse código aqui, que está na célula C2, lá na tabela produto, no campo código, ele está no índice 42. Então, o PIS também está no 42. Eu não botei aqui 42? Só que o que eu vou fazer agora? Eu não vou botar 42, porque eu quero fazer que isso aqui sirva para todo mundo. E não eu fique lá procurando qual número, quem tem que procurar é ele, não sou eu.
E como é que ele vai achar o número? Pelo código. Achando o código, ele acha o PIS e o COFINS de cada um dos produtos. Então, isso daqui tudo eu vou transpor para lá agora. Ó. Eu vou juntar o índice e vou juntar o CORRESP. Então, igual, mesmo tendo validação, tá? Então, índice. Qual é a matriz? É o LPIS. LPIS produto. Qual é a linha? A linha, o CORRESP vai me dar. CORRESP, que é esse aqui de baixo. O que, que eu quero procurar? Aqui está o código que eu quero procurar. Qual é a matriz? Nós já vimos que é L, código, produto. E está aqui. E qual é a correspondência? Eu quero a correspondência exata, que é o 0. Ó. Vou fechar o parêntese do CORRESP e vou fechar o parêntese do índice. Olha o que vai acontecer. Ele vai colocar lá. E agora eu copio para os demais. E ele automaticamente vai achar o PIS de todos os meus produtos baseados na linha do código. Tá? Então, em vez de eu ficar selecionando aqui, eu boto ele a trabalhar para mim. Tá bem? Amanhã a gente vai continuar a partir daqui. Eu vou rever o índice CORRESP, vou tentar fazer um vídeo rapidinho de como acessar o site da Receita lá, para a gente não correr o risco de amanhã ficar empenhado, tá? Então, eu já vou trazer informações novas. Certamente hoje eu vou no Colonial lá e vou comprar novas coisas. E aí eu trago essa nota nova, tá? E aí, para aqueles que quiserem fazer o teste em casa, podem fazer também, tá? E amanhã